Bem, vamos abrir o IDEA e seguir mostrando alguns itens aqui do menu de arquivos, né, para que vocês possam ter uma ideia da potencialidade da ferramenta. Muito superficial, eu não vou entrar em detalhe algum delas, tá? Vou mostrar aqui sobre o assistente de importação, que nós já falamos no capítulo anterior dos tipos de arquivo que eu posso importar para dentro do IDEA. Tem outros destaques, que é como definir a pasta de trabalho. O que significa isso? Significa que essa pasta de trabalho será a pasta onde estão os arquivos que eu vou querer importar, né, ou vou querer gravar. Se eu exportar da minha tabela que está dentro do IDEA para esse diretório. Se eu não fizer nenhuma menção, sempre ele vai fazer referência ao diretório que foi especificado, que é a pasta de trabalho, e vai documentá-lo também com um comentário, teste para demonstração. Você pode colocar uma data, referência para ilustrar o seu trabalho, tá? Ele não tem impacto nenhum no processamento, é só meramente documentacional. Tem um outro destaque nessas versões novas, que é a visão geral do projeto, que quando você clica nessa aba, todas as bases que você manipulou dentro do seu projeto, né, ele vai estar contido aqui nesse gráfico. Então você tem aqui um processo, importar um arquivo, acrescentar banco de dados e tudo mais. É como se fosse um fluxo de trabalho, tá? Onde eu posso fazer filtros por data, né? Que eu vou reduzindo aqui as datas, né? Provavelmente ele vai apagando alguns blocos que não foram gerados nessas datas que você decidiu não filtrar. Posso fazer por subpasta, por usuários, se são arquivos do servidor ou se são do local, enfim, eu tenho uma série de recursos aqui para poder documentar melhor o meu trabalho, tá? Inclusive também no âmbito de arquivos, né? Não só de uma forma gráfica, mas dos arquivos que foram abertos. É como se fosse um log de arquivos, né? Um outro item que eu vou comentar é a questão do IDEA Server, que é um produto agregado ao IDEA, aonde eu, aqui no cliente, me conecto a esse produto que está instalado numa máquina, num servidor, né? E lá eu vou rodar processos, tarefas e outras funções, né, que eu não quero rodar pelo tamanho ou pela rapidez da minha máquina cliente, né? E provavelmente não é uma máquina muito rápida, então eu submeto essa tarefa, que vai ler arquivos muito grandes no IDEA servidor, tá? Aqui eu especifico o nome do servidor, né? Servidor de processos 1, por exemplo, o nome do usuário, que sou eu, né? E a minha senha. Aí eu já me conecto e rodo o processo lá. Eu tenho um outro requisito de abertura de banco de dados. Eu posso abrir qualquer arquivo que já foi importado, né, dentro dessa pasta que eu mencionei de padrão. Vou abrir aqui a pasta de amostra de arquivo clientes, né? Aqui está a tabela. Seguindo aqui o menu de input, de importação de arquivos, né, eu tenho outras características, como conector visual, né, que é o mesmo processo que você tem no MS Access, onde você pode associar uma tabela com a outra, né, esticando aqui esse requisito aqui da coluna, né. Você precisa ter um outro arquivo que tenha pelo menos uma coluna correspondente para você fazer a associação. Quem conhece o MS Access vai notar que é exatamente o mesmo processo. Eu posso também juntar banco de dados. Eu posso juntar esse banco de dados com o outro, tá? E fazer um batimento das duas bases através de uma chave, tá? O que significa isso? É fazer, por exemplo, pegar um arquivo de clientes contra um arquivo de movimentos, tá? Vou bater contra uma chave que seria o número de clientes, e eu vou ter algumas situações do tipo... existem registros, né? Existem registros no cliente, existem registros no arquivo de cliente e existem registros no arquivo de movimentos, tá? Podem existir registros no cliente, mas não existe nada no movimento. E pode existir também somente movimentos sem estarem cadastrados, né? Que é uma outra ocorrência. Também posso pedir para que seja gerado todos os registros só do arquivo primário, inclusive aqueles registros que têm correspondência no arquivo secundário, e posso também pedir para que ele gere um arquivo global, né, que tenha todos os registros
existentes, tanto na base 1 quanto na base 2, tanto no primário quanto no secundário, né? Outro recurso que o IDEA proporciona é você acrescentar bancos de dados. Você tem bancos de dados, por exemplo, um movimento, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso ilustrar. Por exemplo, um arquivo de vendas detalhadas, né? Só que isso é pertinente, por exemplo, ao mês de janeiro. Aí eu tenho outro vendas detalhadas no mês de fevereiro, março e assim por diante. Eu quero juntá-los todos num único arquivo no mês no ano de 2010, por exemplo, tá? Eu vou fazer com que esses bancos eles sejam agrupados, né? Então eu vou pegá-los a esse banco que está aqui, eu vou acrescentar um outro a base do mês de fevereiro, março, assim por diante, e depois eu peço para que ele possa fazer essa junção, né? Um outro item é comparar banco de dados. É um item bastante interessante quando você tem, por exemplo, uma folha de pagamento antes da atualização e depois, tá? Então você tem dois instantes do arquivo, o arquivo A e o arquivo A', por exemplo, tá? Você vai comparar o instante A contra o instante B. Se houver diferenças nessa atualização, o IDEA vai listar para você o que está diferente de um registro para o outro, tá? De um arquivo para o outro. Aí você vai analisar, né, a trilha de atualizações, se realmente corresponde ou não, tá? Podemos, através desta impressão também, né, posso criar um relatório, por exemplo, com essa base aqui. Eu posso criar um relatório, totalizar por quebras e assim por diante. Posso exportar, né? Eu posso exportar ou enviar, posso enviar este arquivo que eu gerei aqui, a exceção, por e-mail, né? Eu quero reportar, por exemplo, uma exceção que houve aí num estudo que eu estou fazendo, numa análise que eu estou fazendo, eu já mando direto aqui para o meu gerente, tá? No meio da auditoria eu mando um arquivo, à medida que a ocorrência, que a exceção ocorre, eu já posso reportá-la quase que imediatamente, tá? Eu posso exportar também essa base, tá? Posso formatar um filtro, né? E exportá-lo em diversos tipos de arquivo, né? Como DBase, HTML, Word, Excel, XML, tabulação, etc, etc, etc. Bom, basicamente esses são os recursos que eu tenho aqui no menu de arquivo, né? E basicamente aquilo que vai ser utilizado aí nas próximas apresentações.